direto no... Apesar de eu fazer esse texto com base, eu estou usando ele porque ele é o mais citado, tá? Mas diante de tudo isso tem um propósito. Entendeu? Entendi. Certo? Aqui do lado. Ele é o mais citado, é o mais usado. Olha isso. E não é somente nos dízimos que o Senhor pode ser roubado. Não é somente nos dízimos que Deus é roubado. Deus é roubado também nas ofertas. Foi até dado um exemplo aqui de Ananias e Safira, que falaram que iam depositar tanto para ajuda e acabaram detendo um pouco e mentiram a Pedro ou diretamente ao Espírito Santo. Em função disso, eles morreram. Vamos lá. Vou deixar uma coisa bem clara. Eu citei esse texto aqui e peguei os textos do Antigo Testamento, mas eu vi alguns estudos na internet que falam de dízimo. Só que no entanto eles falam contra o dízimo. E aí dizem assim, a verdade sobre o dízimo. Não sei se vocês perceberam, mas foi lido bastante texto aqui no Antigo Testamento falando sobre o dízimo em relação à tribo de Levi, que receberiam os dízimos e dariam os dízimos ao sacerdote. Foi falado isso, a gente leu isso aqui no Antigo Testamento. Ok. E aí os estudos que eu estou vendo primeiro, que nós não vivemos mais sob a lei. Que lei? Lei do Antigo Testamento. Ok. Se nós não vivemos mais sob a lei do Antigo Testamento, na sua forma cerimonial, eu concordo. Mas se na sua forma geral, aí eu não concordo. Porque o Novo Testamento não é nada mais, nada menos do que um complemento do Antigo Testamento. Sem o Novo Testamento, é impossível crer nas coisas que estão escritas lá. Mesmo porque o próprio Mateus, ao escrever o seu Evangelho, ele citou muita passagem do Antigo Testamento aplicando a Jesus. Então, na sua forma cerimonial, está ok. Nós não precisamos fazer as cerimônias do Antigo Testamento, porque nós dizemos sobre a graça. Mas não é só por isso, porque a lei cerimonial ela foi abolida. Porém, os princípios que regem ela ainda estão em pauta em nossas vidas, ainda permanecem, ainda devemos praticar isso. Por exemplo, no que se refere ao dízimo, como que era entregue o dízimo lá? Era entregue em forma de dinheiro? Não era entregue em forma de dinheiro. Era entregue em forma de animal ou colheita, verduras, legumes, etc. Até aí está tudo bem. Isso era apresentado a quem? Isso era entregue a quem? Esses 10% era entregue a quem? Ao levita, ao sacerdote, à tenda da congregação, ao templo. Está tudo tranquilo em relação a isso daí. Porém, por que Moisés recebeu a oferta do povo? Que não era as colheitas, não eram os gados. Era ouro, prata, pedras preciosas. Por que Moisés recebeu essas ofertas? Para poder construir o templo. Por quê? Então não precisa da oferta. Então já não está batendo. Segundo, aqui ninguém é levita. Apesar de usar a expressão levita para o ministério de louvor, na verdade, todos nós somos sacerdotes. Nós não somos da tribo de Levi. Nós não somos da tribo de Israel, com exceção do pastor Baruch. Nós não somos da tribo de Israel. Mas isso não quer dizer, gente, que nós não podemos aplicar esse princípio. Primeiro nós vamos entender o seguinte:
Os dízimos e as ofertas que eram entregues ao templo era para o sustento de quem? De quem? Era para o sustento dos sacerdotes. A tribo de Levi foi a única que não recebeu uma terra como herança, porque eles iam viver dos dízimos das ofertas do povo, porque eles ministravam no templo, então iam viver das coisas que eram ofertadas ao templo. Aí fala assim, por isso que não se dá dízimo mais. Por quê? Porque naquele tempo o dízimo era os gados, era as colheitas. E daí, trazendo nos dias de hoje, aí é o aluguel da igreja, né? É que assim, eles não querem olhar por esse lado. Outra coisa que era feita, quando que era entregue o dízimo? Uma vez por ano. Uma vez por ano era entregue o dízimo. Por que que nós entregamos mensalmente? Vou chegar aí. Aí eu fiquei pensando o seguinte, antes de pensar sobre isso. Então quer dizer que eu não preciso mais viver o que está escrito no Antigo Testamento. Não preciso mais viver o que se refere a dízimos e ofertas. Se eu não preciso viver disso, eu não vou viver mais nada do que está escrito na Bíblia. Porque o Novo Testamento ele é complemento do Antigo, como eu disse. Ele de certa forma, ele estende os ensinamentos do Antigo Testamento. Ele estende o princípio. Segundo, se o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça, para mim, uma pessoa que fala isso, ela não conhece a graça. Ela não sabe nada sobre graça. Por quê? O que significa graça? Favor imerecido. Favor imerecido. Nós temos isso no Antigo Testamento, a graça? Temos. Ela não está tão clara, perdão pela palavra, ela não está tão diretamente como ela está no Novo Testamento. Ela não está tão direta como ela está no Novo Testamento, mas ela é manifestada lá sim. Ela foi manifestada na vida de Adão e Eva quando pecaram. Ela foi manifestada na vida de Caim. De certa forma, apesar de que Caim fez o que fez, ela foi manifestada na vida de Caim. Porque Deus ainda assim protegeu Caim para que ninguém o matasse. Isso é graça. Ela foi manifestada na vida de Noé. Ela foi manifestada na vida dos patriarcas. E na vida de todas as pessoas, na vida de Davi ela foi manifestada, na vida de Salomão ela foi manifestada. É graça isso, é viver pela graça. Mesmo porque a lei ela aponta para o pecado, a lei aponta para o pecado. A graça nos fortalece, nos motiva a vencer o pecado, mostrando que por nós mesmos e através do nosso sacrifício nós não podemos, mas através do sacrifício de Jesus nós podemos. Isso é graça. Pelas suas forças, pelas minhas forças nós não conseguimos nada, mas através do amor e da misericórdia de Jesus, ao morrer na cruz, nós alcançamos a vitória. Isso é fato. Mas essas pessoas elas vêm argumentando em relação a isso daí, que os dízimos eram entregues uma vez por ano, não era dinheiro. Aí eu vou pegar o princípio só. Eu não vou trazer aqui para o pastor, apesar que se eu trouxesse para ele, trouxesse para a igreja verduras, legumes, eles vão aceitar, gente. Quem não vai aceitar? Nós vamos aceitar. Só que hoje, na nossa cultura, não tem como fazer isso. Se era sustento para o templo da igreja, ou se era sustento para o templo, se era sustento para a igreja, se era uma forma de manter, então o nosso dízimo em forma de dinheiro é válido. De domingo, quando a gente traz um alimento, é uma forma de dízimo, certamente? Pode ser dízimo? Seria uma forma de oferta. Oferta? Sim, seria uma forma de oferta. Seria uma forma de oferta. Por quê? Porque você está suprindo as necessidades de quem precisa. Que era assim no Antigo Testamento também. E era assim no Novo Testamento também. Eles ajudavam também dessa forma.
E aí, nós fazemos isso uma vez por mês. Quem trabalha faz isso uma vez por mês. Tem gente que faz uma vez por semana. É porque nós recebemos o nosso salário naquele mês, devolvemos os nossos dízimos. É simples isso. E é para quê? É para manutenção da igreja, é para manter a igreja aberta, é para pagar água, pagar luz, pagar aluguel. Para mim, um pastor que fala, porque os 2 estudos que eu vi eram de pastores, para mim, eles têm um tempo próprio. Eles têm um tempo próprio. E detalhe, faz gato na água e na luz. Não, Mari, concorda comigo? Para falar, para o pastor chegar diante da sua igreja e falar assim, aqui a gente não aceita dízimo, aqui a gente não aceita oferta. Se tiver igreja, está fazendo gato na luz, na água. Para não estar pagando, pelo amor de Deus, gente. Não existe nenhuma igreja no mundo que não tenha gastos. Não existe. Nem a igreja católica, que alguns falam que não, mas ela é sustentada e mantida pelo governo, sim, pelo Estado, sim. Eles têm, e colhem dízimo e colhem oferta, mas eles são sustentados pelo Estado. É a única igreja que o Estado sustenta é a igreja católica. As igrejas evangélicas não sustentam, as igrejas evangélicas têm que caminhar com as suas próprias pernas. Agora, o que não me cabe, o que eu não consigo entender, é que, vamos lá, falaram assim, quando Jesus, citando Mateus 23, quando Jesus fala lá que eles dizimavam um N, cominho e hortelã, e se esqueciam das outras coisas, Jesus falou assim, deveis fazer isso sem omitir aquelas. Para mim, se Jesus falou assim, deveis fazer, porque é para continuar fazendo, não é para parar. Aí o que argumentaram? Não, Jesus falou aquilo por quê? Porque Jesus ainda estava vivendo na lei. Ele veio para cumprir a lei. Então ele cumpriu a lei. E após a sua morte, a lei precisou mais ser cumprida. Após a sua morte e ressurreição, a partir daí foi pela graça, unicamente pela graça. Gente, não dá isso. Falar que Jesus, na sua manifestação em pessoa, carne e sangue, humano, 100% Deus, 100% homem, ali, falar que não estava manifestando a graça, não dá para, eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo aceitar isso, mesmo porque tem coisas, nós vimos alguns textos aqui que Jesus mudou algumas coisas na hora. Na hora, Jesus mudou. É lei ou é graça? Era graça. Era graça. Agora, assim, o que eu não me conformo é das pessoas falarem que não precisam ser, que necessariamente não serão abençoadas através do dízimo das ofertas. Meu Deus, o tanto de passagem que tem no Antigo Testamento. E aí as pessoas vão falar assim, não, mas aí o Antigo Testamento era para os judeus. Gente, não cabe isso. Não cabe isso. O Antigo Testamento era para os judeus, era para Israel. Eu vou ter que falar para uma pessoa assim, rasga o Antigo Testamento, queima o Antigo Testamento porque ele não presta. Eu vou ter que falar, não tem jeito, queima a sua Bíblia, só fica com o Novo Testamento. Vê se você vai conseguir sobreviver com o Novo Testamento. Consegue sobreviver? Consegue, mas capengando, porque tem muita coisa do Novo Testamento que está no Antigo Testamento. E aí a pessoa vai acabar se quebrando. Então essa ideia de que, não, porque isso aí era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito por judeus, foi pela lei? Foi escrito por judeus? Concordo. Mas isso não quer dizer que nós não podemos usufruir das promessas do Antigo Testamento? Podemos usufruir das promessas do Antigo Testamento? Sim. Existem duas posições. Não vou entrar em detalhes, porque não é o caso agora, mas uma é conhecida como os aliancistas e a outra é conhecida como os dispensacionalistas. Os aliancistas, eles vivem baseado nas leis da aliança do Antigo Testamento. O que eles fazem? Eles praticam os rituais do Antigo Testamento.
e se apropriam de algumas promessas do Antigo Testamento que foi exclusiva para Israel. Foi exclusiva para Israel. Porém, tem promessa que foi exclusiva para Israel, mas que foi estendida para nós também. Agora, quando Deus chamou Abraão, qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Vou abençoar os que te abençoares, e através de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Todas as nações é Israel, ou todas as nações é o povo todo, o mundo todo? É todos os povos. Então não dá, gente. Não dá. É claro que nós não vamos nos apossar de algumas promessas que foram exclusivas para Israel. Os dispensacionalistas, eles creem que o que se referia à lei cerimonial era para Israel. O que saía da lei cerimonial é para todos os que creem. É para todos os que creem. Então, não dá para mim entender isso. Se Jesus fosse contra a oferta, contra os dízimos, ele teria repreendido, corrigido, feito alguma coisa nesse sentido. Mas quando aquela viúva foi entregar a sua oferta, Jesus estava observando. A única correção que Jesus faz ali foi contra os ricos, que eles davam o que sobrava. Aquela mulher deu tudo que tinha. Jesus condenou aquela mulher? Não. Jesus condenou a mulher porque deu tudo que tinha? Mas Jesus está mandando ali a gente dar tudo que nós temos? Não. Mas Jesus elogiou a mulher. Jesus elogiou a fé da mulher. Então não cabe. Mas vamos lá. Aí eles dizem isso, que o dízimo não é válido em função disso. Dízimos e ofertas não é válido em função disso. Primeiro, nós não estamos mais na época de Israel, nós não estamos mais na lei, mas nós temos o Novo Testamento como base, uma das bases principais. E as promessas, eu acho engraçado isso, as promessas que são feitas no Antigo Testamento, elas acabam caindo no Novo Testamento também. Eles falavam assim, vou ter que tomar cuidado ao falar sobre isso. Eles falavam assim, que os pastores estão usufruindo ou enganando o povo, colhendo dízimos e ofertas para si. Para mim, gente, se eu pegar uma pessoa, conversar com uma pessoa dessa, ela vai estar enrolada comigo. Ela vai estar enrolada. Se no final da conversa ela não entender, eu vou ter que mandar ela se converter. Se converter 3 vezes ainda. Eu falei aqui semana passada sobre o sustento do pastor, só que eu só dei uma pitada. Hoje eu vou entrar um pouco nisso, sobre o sustento do pastor, não só do pastor, mas o sustento do obreiro em si, quando ele se dedica, quando ele está integral na obra. Por exemplo, o pastor Baruch, que eles trabalham, mas se não trabalhassem, teriam o direito de receber salário da igreja? Teriam, porque isso é bíblico. E aí eu vou mostrar isso para vocês em conexão com as bênçãos que se recebem em função disso. Deixa eu só mostrar um versículo para vocês aqui em Malaquias 3:10. Quando eu me referi à promessa específica de Israel, onde ela se estende para nós também. Vamos lá. Malaquias 3, versículo 12. Lê para mim o versículo 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós seres uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando eu olho para esse versículo, Cal, eu me lembro que Deus fez uma promessa para Israel, falando que eles eram propriedade particular de Deus, e que eles seriam testemunhas da glória de Deus. Eles seriam testemunhas. Quando eu vejo isso daí, eu entendo que isso aí
olhando para Israel, é uma promessa que Deus fez para Israel? Não, que Deus fez para o indivíduo que dizima e oferta. É para quem dizima e oferta. Que quem vai olhar, quando vocês fizerem, é claro que ele usou no plural, mas isso pode ser para o indivíduo também, ou para a igreja toda. Todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque vocês serão uma terra deleitosa. Uma terra deleitosa é uma terra próspera, uma vida próspera. E aí está dizendo que todas as nações vão nos chamar de bem-aventurados. Isso aí é testemunho. Isso aí é testemunho das nossas atitudes de ofertar e dizimar e ser abençoado por Deus. E quem está ao nosso redor vai olhar para nós e vai falar que nós somos bem-aventurados, que nós somos abençoados por Deus. Por quê? Porque nós seremos prósperos. Nós não vamos ficar vivendo uma vida de miséria. Não, as pessoas vão olhar para nós e falar assim: você tem para oferecer, você tem para dar. É isso que vão dizer. Vão olhar para você e falar assim: onde a sua mão, onde você coloca a sua mão, é abençoado, prospera, dá certo. É o que eu vejo. É o testemunho. O que eu olho para isso aí é o testemunho. Testemunhar perante as nações. Israel não testemunhou, eles não foram testemunhas. Por eles não serem testemunhas, por eles não anunciar as glórias de Deus, não anunciar, não proclamar as virtudes de Deus, Deus chamou a gente para fazer isso. Deus chamou nós para fazer isso. Está escrito lá em 1 Pedro, lá no capítulo 2, versículo número 9, se não me falha a memória, que nós passamos a ser um povo exclusivo, um povo santo também, tanto quanto eles, e proclamar as virtudes de Deus, daquele que nós que saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. Então somos testemunhas também. Se não fosse dízimos e ofertas, quantas igrejas não existiriam hoje? Por acaso o evangelho seria proclamado hoje? Não. Então não dá, gente, não dá para entender isso. Mas o que entra na igreja para viver para a igreja, para viver para os irmãos da igreja, é um equilíbrio. Quando a igreja tem condição de pagar um salário do pastor, tem que pagar o salário do pastor. Se o pastor quiser, quando não tem, a gente tem que se adaptar com aquilo que tem. Mas uma igreja, ela começa a ser abençoada a partir do momento que as pessoas começam a entender e ser fiéis, porque nós estamos sendo fiéis ao pastor, estamos sendo fiéis a Deus. Deus começa a abençoar. Princípio de honra. Princípio de honra. Sim, agora nós vamos ver isso. Eu acho bem interessante isso. Abra aí 1 Coríntios. Vamos lá, agora eu vou sair. Como falaram que Jesus falou quando ele vivia na lei, bom, Jesus não está mais presente. Presente fisicamente falando, né? Agora é o apóstolo Paulo que está. 1 Coríntios, capítulo número 9. Pastor, não é o 2 Coríntios, não, é o 9 mesmo. 1 Coríntios, capítulo 9. Depois capítulo 9. Nem está achando por isso, subiu Fica depois de Romanos, Geraldo. Agora vamos lá. Acharam todos? Sim. Amém? Amém. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Eu vou ler a partir do versículo número 1. Acompanhe aí. Diz assim: não sou eu porventura livre? São perguntas retóricas. Sabe o que é uma pergunta retórica? Sabe o que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta que não precisa de resposta. A resposta é automática. É você olhar e é automática. A própria pergunta é a resposta. A própria pergunta é a resposta.
E o apóstolo Paulo ele começa fazendo assim pergunta: não sou eu porventura livre? Ele era livre, sim ou não? Sim. É óbvio, né, isso? Não sou eu apóstolo? Ele era apóstolo, sim ou não? Sim. Aí ele continua: não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Aí vem a defesa dele, porque aqui ele está se defendendo, tá? Para vocês poderem entender o que está acontecendo aqui nesse capítulo aqui. O apóstolo Paulo está sendo acusado, ele está sendo criticado. Ele está sendo criticado, e aí vocês vão entender por que ele está sendo criticado. E aí ele vem fazer a sua defesa. Para fazer a sua defesa, ele começou com essas perguntas retóricas. E aí vem a defesa dele, no versículo número 3. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Mais uma pergunta. E também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Segura aqui, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Ele começa com essas perguntas retóricas por causa da crítica, por causa do que está acontecendo com ele, do que estão fazendo com ele, e ele faz essas perguntas. E aí ele começa fazendo isso, e ele envolve os apóstolos e envolve Pedro, e ele fala assim: porventura eles não têm o direito de levar suas esposas? Quando fala aqui mulher irmã, que é esposa, tá, gente? Porventura não tem o direito de levar suas esposas? Assim como eles têm o direito de levar, nós também temos. Aí continuando: ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Os apóstolos, eles não estavam trabalhando, então eles estavam sendo sustentados pelas igrejas a qual eles estavam ministrando.